Bira-san, konbanwa. Omiyage desu. Hai, douzo. Docinhos, dona Yoko. Obrigado, dona Yoko. Muito obrigado. Obrigado. Com licença. Meu Deus do céu, que susto, meu Deus do céu. Dona Yoko, a vizinha japonesa, fantasiada de mulher da boca rasgada, de casaco vermelho e máscara cirúrgica. Ela quase me matou. Meu Deus, que coincidência louca. Ai, é o Halloween que está chegando. Aí, ó, fantasias, doces ou travessuras. Isso aguarda aqueles que ainda não entenderam o real significado dessa data. Dia 31 de outubro. Eu até já consigo prever muitas pessoas se aproveitando desse dia para cometer crimes. Afinal, você só precisa de uma máscara. E sabe quem mais vai se aproveitar? Espíritos traiçoeiros. Criaturas que consideram esse momento como o mais fraco para quebrarem a barreira do nosso mundo com o deles. Hoje é sexta do medo e eu vou aproveitar para contar algumas histórias de terror que vão fazer você perder o sono. Aqui é o Bira. Vocês sabem. Essa história aconteceu durante a infância de um amigo meu, logo depois dele ter se mudado com a família para o Canadá. Todos foram para uma grande casa na cidade de Mississauga. Só que eles não perceberam que a mudança terminou bem no dia 31 de outubro. As ruas estavam cheias de crianças pedindo doces, mas eles não estavam prontos para isso. Enquanto a diversão acontecia do lado de fora, eles desempacotaram diversas caixas da mudança. Já passava das 11h30 da noite quando todo mundo acabou e desceu para a sala para conversar sobre a vida nova. Mas meu amigo estava muito cansado e decidiu ir dormir. Logo, todos também foram. E foi aí que começou o problema. O silêncio tomou conta da casa e a escuridão cobriu os cômodos. Meu amigo acordou de repente, com um pressentimento de que talvez os pais estivessem esquecido de trancar a porta da casa. Mas era bobagem, não é? Eles não seriam descuidados dessa forma. Foi então que ele ouviu o que pareciam ser passos no corredor do andar de cima. Meu amigo achou que fossem os irmãos fazendo alguma brincadeira e gritou para eles irem dormir. E isso até fez com que o barulho parasse. Mas não por muito tempo. Ele dormiu e acabou acordando de novo de madrugada, mais ou menos 3 horas. Dessa vez, por causa de uma batida na porta do quarto dos pais. Meu amigo logo pensou que poderia ser um de seus irmãos, querendo ajuda para alguma coisa. Mas ele estava com muito medo de ir conferir. Então, preferiu ficar na cama. Só que a batida continuou. Dessa vez, mais alta e mais forte. Ele uniu a coragem que tinha e foi investigar. Mas sabe o que tinha no corredor? Nada. Não havia ninguém lá. Meu amigo voltou correndo para a cama, muito assustado e impressionado com a situação. E ali, ele ficou por mais alguns minutos, de olhos abertos, sem conseguir dormir. Foi então que a porta do quarto dele abriu bem devagar, como se alguém a estivesse empurrando com calma. O menino suspeitou que fosse um dos seus irmãos e mandou quem quer que fosse deixá-lo em paz para ele voltar a dormir. Os passos pararam e quando ele virou para ver o quarto, lá estava uma figura bizarra, parado ao lado da cama. Uma figura com mais de 2 metros de altura. A força para gritar desapareceu. E a única coisa que ele conseguia fazer foi ficar parado, aterrorizado. Aquela sombra olhou direto para ele e disse: Nesse momento, ele recobrou as forças e finalmente conseguiu gritar. Quase que imediatamente os pais dele apareceram no quarto e ligaram a luz. O problema é que não havia mais ninguém lá. Quando ele perguntou se algum deles havia escutado a batida na porta do quarto, os dois disseram que não. Na dúvida, tranque as portas no dia das bruxas. E, em hipótese alguma, levante para abrir
e escutar alguma batida. Eu me lembro de outro caso. Esse é menos sobrenatural, mas continua sendo tão perturbador quanto a história do meu amigo. No dia 31 de outubro de 2005, uma mulher cometeu suicídio no estado americano de Delaware. Sabe como? Ela se enforcou na árvore que ficava em frente à casa dela. A mulher tinha 42 anos e provavelmente morava sozinha. Mas a questão aqui é que várias e várias pessoas que passaram pelo lugar para pedir doces viram o corpo dela pendurado na árvore. Mas todos acharam que era uma decoração de Halloween. Por causa disso, a polícia foi chamada apenas horas e horas depois, quando uma das pessoas que passou pela rua percebeu que o corpo era de verdade. Quase 10 anos depois, um caso parecido aconteceu no estado de Nova York. Um homem chamado Derek Ward não só matou a própria mãe com uma faca de cozinha, como também a decapitou. Crime bárbaro que aconteceu logo antes do Halloween. Derek arrastou o corpo da mãe, Patrícia, para fora da casa e o deixou jogado na rua, com a cabeça a mais ou menos 1,5 metros de distância. Adivinha o que os vizinhos pensaram? Eles pensaram que era uma decoração do Dia das Bruxas. No final, Derek pulou na frente de um trem em movimento. Você percebe como coisas sinistras acontecem nessa época do ano? Tem uma outra história que eu quero te contar. Ela circula na internet há alguns anos e ninguém sabe dizer ao certo se é realmente verídica. Mas eu acho que vocês precisam conhecê-la. Talvez mais como um aviso. Ela começa com a visita de um garoto na casa do tio. E depois de um longo bate-papo, o homem mais velho lembra de uma história e pede para o sobrinho prometer que nunca vai se aproximar de uma antiga árvore da cidade. O menino não entendeu o porquê. Então o tio explicou que 100 anos antes, no Dia das Bruxas, um cara foi enforcado naquela árvore. E a partir desse dia, o espírito do cara se apoderou da árvore. O menino até tentou dizer que era conversa fiada, mas o homem estava muito sério. Até com um certo medo, eu diria. Ele disse que, quando era criança, criou um desafio com os amigos. O mais corajoso deveria escalar os galhos da árvore e escreveria bem no topo o próprio nome. O menino chamado Henry decidiu ir primeiro. Pobre Henry. Ele escolheu justamente a noite do Dia das Bruxas para cumprir o desafio. Henry amarrou a ponta de uma corda em uma pedra, jogou-a em um galho mais alto para poder escalar. Então, amarrou a corda em volta da cintura. Só que antes, o menino xingou a árvore aos berros, sem nenhum motivo aparente. Foi então que, em um piscar de olhos, um solavanco lá em cima puxou o Henry. Estava escuro e ninguém conseguia ver para onde ele tinha ido. Tão de repente quanto antes, barulhos estranhos foram ouvidos lá no topo da árvore, seguidos pelos berros de Henry, cheios de desespero e medo, como se um fantasma estivesse com ele. E talvez estivesse. O barulho acabou de uma hora para outra, e os meninos só conseguiram ver o corpo de Henry caindo lá de cima, quebrando um a um dos galhos. As crianças até conseguiram amortecer a queda do amigo, mas não adiantou. Henry caiu morto. No dia seguinte, o tal tio do menino fez a escalada para o topo da árvore para tentar descobrir respostas. Mas tudo que ele encontrou no topo foram os dizeres: "Aqui jaz Henry", seguidos pela data e hora da morte. O sobrinho logo pensou que fosse suicídio, mas o tio sabia que tinha sido um aviso da árvore para o amigo. Isso porque quando ele subiu, o canivete para marcar a árvore não estava no bolso dele, mas sim